Shalom, shalom, gente. Que o Eterno os abençoe mais uma noite. Nós vamos falar hoje, né, uma das profundas raízes ligadas ao orgulho, né? É algo que é muito falado, né, biblicamente, né, que é a raiz da rebeldia, né, ou a rebelião. Então, nós vamos falar sobre essa rebelião aqui, né? Existem coisas que nós precisamos bater, né? Então, abre aí desde já, 1 Samuel, capítulo 15. Esse é o texto que nós colocamos como base. 1 Samuel, capítulo 15, o verso 23, tá, gente? Deixa eu ver aqui, tô procurando. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, a culto e, desculpa, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Esse é o texto. Olha, gente, existem alguns contextos que, na verdade, não agradam a Deus. Um deles nós nós vemos como uma mentira, né? O egoísmo, a questão da indiferença, né? Às vezes a gente tem como ajudar e não ajuda, né? Porque essa indiferença é a falta de amor, né, ao próximo. E dessas três aqui que nós creio que o Senhor vai nos direcionar futuramente, a quarta é rebeldia, né? Essa rebeldia ela é profunda, né? E diante esses quatro temas, né? Doenças, elas são muitas das vezes, ou em sua maioria, elas são ativadas, né? Elas nos atingem, doenças e enfermidades, pela rebeldia. Pela rebeldia, tá? O mover da rebelião atrai o contexto da farmaqueia. E aqui se ativa muitas questões emocionais que são ativadas, né, por dores que ali em oculto estão. E aí a ativação da rebelião faz com que, né, aconteça muita coisa ruim diante da alma para com o nosso corpo. Então, essa rebelião, ela tem muitas consequências, né? Quando a gente observa, né, o próprio rei Saul, né? Rei Saul escolhido por Deus, né? Para liderar. Eu ultimamente estava vendo, né? Uma pequena série, né? Uma pequena série sobre Davi, né? E essa questão, né? Do rei Saul, né? A gente observa na própria série que o orgulho foi algo terrível, né? Então ele se tornou orgulhoso, né? Biblicamente vendo, o orgulho é terrível, gente. Ele achou que sabia, né? Mais do que Deus. Ou ele achou, né? Algo a mais do que Deus queria dele. Gente, ele escolheu desobedecer a instrução direta de Deus.
Muitos de nós fomos escolhidos para liderar. Muitos de nós fomos escolhidos, né, para muitas coisas. E isso, Jéssica, a gente observa, né, o orgulho, né, é muito profundo nessa questão lá. Eu observei isso. Isso, Alda, Deus rejeita os orgulhosos. Isso mesmo. E aqui, gente, eu, por hoje, né, a gente ter iniciado um propósito ligado a Josué, né? Essa questão do obedecer. Essa questão de mesmo, né? Porque, na verdade, né, a gente, em certas coisas, a gente tem, né, nossos receios, nossas dúvidas, mas escolher obedecer é sempre a melhor, né, decisão. Saul, ele escolheu desobedecer à instrução direta de Deus. E aí ele seguiu a sua própria ideia. Hoje, até estava falando com a Cristiane, né? Ela eu tirei algumas dúvidas e algo foi abordado, né? E muito interessante nisso. Quando nós acabamos, gente, nós somos escolhidos para algo. O Senhor nos escolheu, né? Olha, você foi chamado para isso, para isso, para isso, beleza. E nós acabamos e muitas das vezes, né, para inicialmente para querer, né, fazer tudo achando que esse tudo está agradando a Deus, né? E às vezes nós acabamos fazendo coisas que não, Deus não nos direcionou. E que porventura também não é o nosso dom. Então aqui nós acabamos seguindo a nossa própria ideia, achando que estamos agradando a Deus. O Senhor nos chama para ser profeta, nós acabamos sendo pastor. O Senhor nos chama para ser evangelista, nós queremos ser profeta. O Senhor nos chama para ser intercessor, mas a gente quer ser pastor. O Senhor nos chama para ser, né, influenciadores ou, né, sermos daqueles que são empresários, daqueles que são, né, movidos em algo específico, aqueles que ajudam, aqueles né, que se movem em, tem N coisa, gente. Aqui eu estou fechando aqui o contexto espiritual, tá, gente? Não estou me voltando a além disso, que também são coisas que são talentos que nós fomos chamados, né? Que também são habilidades extraordinárias que no dia a dia, né? Que aí vem as profissões, vem várias coisas. Acaba que nós vemos pessoas, né? Às vezes agindo, o Senhor trabalhando, aquela coisa, nós queremos ser, né? Como. E na verdade o Senhor não nos chamou dessa maneira. O Senhor nos chamou com algo específico, né? E nós não entendemos isso. E eu até falando com a Cristiane sobre isso, é muito interessante isso. E nós acabamos, né, agindo, vivendo, achando que nós estamos obedecendo a Deus, né? E o propósito daquela coisa toda, né? Ah, eu sou um pregador, eu sou profeta, aquela coisa, sabe? Por isso que muitos profetas são movidos, gente, na alma. Sabe, vocês sabiam? Muitos profetas se movem na alma, né? E aqui é triste. Aí agora voltando para essa questão aqui, né, de Saul,
em vez dele seguir a ordem de Deus, né, para destruir, gente, Saul ficou com, né, podemos dar um exemplo aqui, né, um melhor gado, algo desse tipo. Não matou o rei, né, também. Deus tinha ordenado isso. Saul levou como prisioneiro, aquela coisa toda. Se formos olhar, gente, não é nada, né? Se nós formos observar assim, tá? Não, nada, tranquilo. Foi como Saul viu, né? Só que esses atos foram atos de rebelião contra as ordens de Deus. E aqui para mim, e aqui para você, para nós, nós que já entendemos um pouco do que o Senhor nos chamou. Muitos de nós ficamos colocando para amanhã, para amanhã, para amanhã, muitas das coisas. E aí, o que acontece? Começamos a agir do nosso jeito. Saul ficou satisfeito com a sua iniciativa, né? Depois tentou, né, justificar o ato de desobediência dele. Se você já sabe quem você é, se o Senhor te posicionou em uma direção, se o Senhor liberou para você algo, faça, não desobedeça. Porque a rebelião é profunda. Essa rebelião, né, ela se move ligada ao orgulho. Abram 1 Samuel capítulo 15 de novo, né? Nós estamos nesse, é o capítulo 15, né? Vamos lá. Olha só o versículo 22, né? Olha só. Desculpa. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Gente, obedecer. Isso mesmo, Liliane. Escolher obedecer é prova de amor ao Eterno. A rebelião aqui ligada ao próprio orgulho, né? Aqui o profeta Samuel confrontando o rei Saul. Só que a rebelião e o orgulho, eles são, né, equiparados aqui à feitiçaria. Gente, quando nós falamos feitiçaria, há um comparativo pagão, ao paganismo aqui. E aí, por conta dessa persistente rebelião, né, de Saul contra Deus, gente, ele perdeu o trono. Houve uma ruptura aqui. Gente, chegar a um. Eu quero que vocês se atentem. Chegou a um ponto. Olha o que é a rebelião. E que eu vou falar isso várias vezes para vocês colocarem na cabecinha de vocês. A rebelião não só pega o infrator. A rebelião, ela também vai na geração. Os filhos de Saul, gente, da mesma forma, interrompeu.
Deus deu um reino a um menino, Davi. Entendo que a rebelião aqui, que a rebeldia, ela é profunda. Eu quero que além de vocês estarem, né, entendendo algo, analisem em vocês. Analisem em vocês. Sabe, eu insisto tanto em algo. Muitos de vocês estão em contexto de anulação, brigando com o próprio Deus. O porquê aconteceu isso ou aquilo. Vocês estão em um ringue com o próprio Deus. O porquê eu fui estuprado, o porquê eu fui abusado. Era para matar isso, para matar aquilo. Porque Deus não fez. Vem para o ringue, Deus. Primeiro round. Até quando, gente? Até quando nós não iremos decidir? Até quando você vai ficar sem entender que precisa decidir? Sabe? Deus, aquele que desceu, né, sobre o Sinai, aquele que fez tantas das coisas, é aquele que precisa comandar, direcionar a nossa vida. Nós podemos, gente, fazer muitas coisas, mas Deus precisa, gente, estar no seu lugar. Embora nós venhamos ter liberdade de escolher certas coisas, de obedecer Ele ou não, a palavra dele permanece, prevalece. Quando porventura os nossos antepassados e nós também nos rebelamos contra Deus. Quando nós éramos crianças, pelo um abuso, sem nós entendermos, mas hoje nós compreendemos. Mas na verdade nós nos rebelamos. Porque na verdade Deus tinha que estar lá, né? Tinha que ele tinha. Aqui é tão profundo que nos faz patinar, nos faz viver, né, altos e baixos, altos e baixos. Porque a rebelião contra a ordem ordenada pelo próprio Criador, ela ativa o pecado. Eu quero que vocês entendam uma camada aqui da rebelião. Abram Romanos capítulo 13. Do verso 1, tá, gente? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos
condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Lapada melhor do que essa não tem, né, gente? Eita glória! Aqui é uma instrução, gente, da gente se submeter às autoridades governamentais. Desde que essas autoridades não exigem que a gente venha também a desobedecer, né? A autoridade do Eterno, que está acima, né? Olha só, a rebelião contra a autoridade justa, aqui que fala esse texto, né? Ela começa a levar ao que nós chamamos de anarquia, sabe? É muito perigoso nós não entendermos, né, sobre rebelião contra um pai, contra uma mãe, contra um líder espiritual, contra um patrão, contra governantes, contra o próprio Deus, né? Contra demais autoridades constituídas. Até um patrão seu, né? De trabalho, tudo. Gente, os prejuízos são enormes. Vou dar um exemplo para você. No lar, na casa, na estrutura familiar que Deus constituiu. A cadeia de autoridade de Deus, gente, ali é o marido que é o chefe, né, da família ali. A sua responsabilidade, né, é liderar a sua família, o qual ele também está em submissão a Jesus. E aqui a esposa, né, ela deve se submeter ao seu marido e os filhos aqui, né, obedecem aos pais. Quando a rebelião está ativa, gente, nossa, é tudo ao inverso, né? Ativa a rebelião contra a autoridade familiar e isso leva ao caos. E aí, né? A disfunção do lar ela acontece da mesma forma dentro da igreja. Deus criou essa ordem. A Bíblia fala que ele designou, né, presbíteros, né, para pastorear, né, a igreja em si. Só que entendam algo: nem pastores, nem presbíteros, nem ninguém, eles nunca devem ter controle absoluto sobre ninguém. Gente, eles devem ser honrados, obedecidos, tanto quando for saudável aqui no ambiente de igreja e para indivíduos. O grande problema que isso também me atingiu e muitos de vocês é quando líderes religiosos, né, se acham semideuses. E aí que está um problema.
Eles se acham, né, a quarta pessoa da Trindade. Eles se acham, né, aqueles anjos que não pecam, né, que não erram e que todas as pessoas precisam ficar debaixo dos pés deles, de uma forma maligna, tá, gente? Isso aqui é um sério problema. Nós chamamos isso de submissão maligna, gente. Escravidão, manipulação. Isso aqui é terrível. E muitos líderes, eles, por suas ações, eles ativam, eles abrem portas de rebelião dentro de uma igreja, sem entender. Ele faz com que, né, pessoas se rebeliem. E aí leva divisão, contenda, e vocês já sabem do que acontece. Sabe por quê, gente? O nosso coração, o nosso coração, ele tem inúmeras sementes. Podemos colocar como contaminações. Podemos colocar como, né, o pecado, a transgressão e a iniquidade. Adâmica, né? Germina, germina. São essas coisas que nós trabalhamos na libertação para nos libertar. E aí, a cada sentimento desse, ele é voltado para sair e algo se preenche. Então, e o que é preenchido? Tudo que há em Cristo. Então, essa rebelião é uma das contaminações, só que profunda. Profunda porque ela se move na iniquidade. Ela se move nos antepassados, gente. Olha, Deus detesta a feitiçaria. E às vezes nós não entendemos, né? Porque muitas das coisas nós fazemos. Paulo fala muito sobre isso, né? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu acabo fazendo, né? E aí nós também, pela rebelião, fazemos coisas do nosso jeito. E a gente não se submete a Deus. Acabamos nos relacionando com pessoas, né? Porque nos sentimos sozinhos. E aí esse relacionamento faz com que nós venhamos casar com pessoas erradas. E aí várias coisas acontecem. Porque sempre nós tomamos decisões do nosso jeito. E as colheitas, elas vêm, não tem para onde. Não tem para onde. Muitos de vocês foram jovens um dia e tomaram decisões que foram decisões rebeldes. E que hoje estão colhendo. E que, na verdade, essa colheita, né, não foi Deus. Não é intuito de Deus. Nada disso. Na verdade, porque nós não submetemos a Deus. Jovens imaturos ou adultos, achamos que nós sabemos, né, tudo. E que às vezes o melhor é nos afastar dos caminhos de Deus. Gente, aqui traz problemas. Porque fazer a vontade de Deus sempre é a melhor opção.
Eu creio que vocês já acharam esse Deus que não é cruel. Esse Deus que não se agrada dessas atitudes. Atitudes que fazem mal a nós. E o que acontece? A rebeldia, ela também atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Nós agimos na infância e na juventude de forma rebelde, e aí o nosso filho, às vezes, é rebelde, e a gente, né, não entende. Nossa, meu filho está tão rebelde, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Por que será? Já se analisou? Não, hoje não. Hoje eu sou tal, tal. E a porta lá atrás? E a porta lá atrás, rebelde? Sabe, gente? Deus quer o nosso bem. Deus fica feliz quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Ele está sempre pronto para perdoar. E aqui eu quero que você entenda. A rebeldia juvenil é um pecado contra Deus, de propósito. Existe uma camada da rebeldia, especialmente também aqui agora, quando a gente entende, a gente entra na igreja, a gente se converte, a gente conhece a Deus, conhece tudo, e por aí vai, por aí vem. Quando começam os problemas, a gente fica desconfiando, não entendendo, querendo desistir, abandonar tudo, jogar tudo pro ar. Às vezes chega a um ponto da gente murmurar, da gente querer, né, ir embora. Não é embora de uma cidade para outra, não, gente. É embora realmente da terra, né? Morrer. A gente pensa várias coisas. E tem uma camada da rebeldia que é pecar contra Deus. De propósito. Ou seja, gente, eu decido pecar. Olha só, eu decido. Gente, eu falo por mim, convertido, igreja, assim, assim. Gente, já fui rebelde porque eu já conhecia. Porque a rebeldia aqui ela se alinha com iniquidade, o pecado intencional. Pera, essa rebeldia foi ativada também alinhada aos meus antepassados, que também pecaram de forma intencional. Então, pode eu também pecar de propósito e eles também terem pecado de propósito. E eu aqui, porque é uma iniquidade, ou seja, está no meu sangue, está na minha genética, no meu DNA, que eles pecaram com intenção de desobedecer mesmo. Eles fizeram coisas mais, eles, na verdade, serviram a outros deuses. Eles se afastaram de Deus. E aqui causa muito problema. Então, tem as duas vertentes. A vertente que já te ativou de forma geracional na iniquidade, a rebeldia, e aqui é só um passo para poder também ativar em mim. Porque já está como uma semente só esperando, né? Então, a rebeldia é escolher o pecado e conhecendo, né, o que é certo e o que é errado.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que fornicar, né, que fazer essas questões sexuais, antes do casamento é pecado. Mas eu faço. Ah, porque a carne é fraca. Isso é uma rebelião, gente. Porque eu sei que é. E aqui nos imputa a iniquidade. E se essa iniquidade não for trabalhada na libertação, gente, ela não só atinge a gente. Se você tem altares de prostituição como exemplo, se não for trabalhado, né, atinge o quê? Atinge também, né, as minhas gerações, a minha árvore genealógica, e aqui eu falo presente e futuro, os meus filhos e os filhos dos meus filhos, né, como diz aquele ditado, né, paga o pato. Pera, nos meus antepassados linkaram, né, e eu tô aqui trabalhando nisso. Mas se eu não trabalhar, quer dizer, os meus filhos, e por isso que envolve aqui esse entendimento que muitos dos pecados que nos é imputado, né, ou em revelações ou tudo, né, quem se move aí em libertação entende, né, que às vezes são revelações, tudo, apenas tem a ver com nossos antepassados. Rebelião, rebeldia, sangue contaminado, iniquidade. E que, na verdade, alguns também, né, alguns pecados são cometidos por falta de conhecimento. Mas a pessoa rebelde, ela sabe que ela está agindo contra a vontade de Deus. Sabe aquela coisa de, né? Não sei vocês, mas sabe, é um pecadinho. Eu vou amanhã, né? Juventude, né, gente? Igreja, né? Nas escondidas. Sabe? É um pecadinho. Amanhã a gente ora, amanhã a gente, né? Deus perdoa. Começa a ser um vício terrível, gente. Não tem como, né? Deus tem que parar, né? Se Deus tem propósito com essa pessoa, gente, não, Deus realmente age, mas se não, a pessoa escolheu. Deus entende, né? Não, é um engano muito grande. Essa aí é coisa né, do inimigo, né, como dizem, né? Não funciona assim, não funciona. Gente, a rebeldia, ela é uma afronta direta a Deus. Gente, direta, sabe? Você e Deus, a rebeldia, ela é direta em que eu rejeito a sua autoridade. Eu rejeito Deus. Eu não estou submisso a Deus. E aqui, né, Liliane, Deus não entende. Não entende. Porque a maior forma de rebeldia é conhecer a verdade do Evangelho. E também tem um outro ponto, né, de rejeitar Jesus como seu Salvador. Porque o rebelde, ele perde comunhão com Deus. E aqui o que acontece? O pecado separa, né? Quem rejeita Deus, né, fica sem ele. O orgulho é tão terrível diante dessa rebeldia, gente, que o pecado, nessa estrutura, ele destrói a vida da pessoa e não só a vida da pessoa.
mas das suas gerações. A rebeldia, ela gera confusão. Sabe, a pessoa muito confusa na sua mente, ela não, ela não é centrada, ela não, né, não tem posicionamento, não tem direção. Uma pessoa rebelde, todas as pessoas que estão em volta dessa pessoa rebelde, ela causa problema a quem está perto dela. Causa problema. Uma hora ou outra, problema. Esse rebelde, gente, ele, ele pode ser alguém que motiva pessoas. Já ouviram falar aquelas pessoas que, né, falam muito de Deus, mas não vivem? Não vivem. Ele desobedece, gente. Ele prega algo, mas ele não vive aquilo. Gente, isso é uma rebelião. O rebelde, e ele motiva as pessoas também a rejeitar e a desobedecer a Deus. E aqui ele causa o quê? Ele causa oposição, que é a autoridade. Vocês entendem que o ataque da rebelião, ela sempre pega, né, o topo, é o ataque sempre em cima, ou seja, sempre em quem se posiciona como autoridade. A rebelião ela é violenta. E a rebelião, ela começa no coração, porque ela traz engano. Gênesis 3, gente, fala que foi a rebelião, né? Contra a autoridade de Deus, sabe? Eu creio que esse foi o primeiro pecado da humanidade. E continua sendo algo que arruína a nossa vida. Rebelião. Pela natureza nossa pecaminosa, ela faz com que nós não venhamos nos curvar à autoridade de outra pessoa. Se nós não conseguimos nos curvar a outras pessoas, aos nossos pais biológicos, entendendo a autoridade que ali é delegada por Deus, a líderes espirituais, no caso das mulheres, ao marido, dá problema. Se nós não conseguimos isso, imagine de Deus. O rebelde, ele cria os seus próprios padrões. E ele também cria os seus próprios, né, patrões. Porque ele cria uma mega estrutura, né, que ele mesmo se engana. É um encantamento profundo. E aonde atinge o coração. Analisa bem, se você que tem filhos, né? Você já imaginou? Eu não sei se alguns de vocês já falaram essa palavra, menino rebelde, menina rebelde, ou já ouviram alguém falar. Meu filho é muito rebelde. Minha filha é muito rebelde.
Sabe? Qual seria hoje o seu comportamento diante disso? Entendendo hoje. Você entende que você faz uma marca? Você intitula algo? Gente, pais fazem isso com seus filhos. A marca da rebeldia. A marca, gente. A marca da arrogância, da desobediência. Imagine um pai que tem autoridade num. Gente, um pai tem uma autoridade, o qual, gente, ele delibera um comando, ele delibera, gente, profeticamente algo. Existe um peso na voz de um pai e de uma mãe. Imagine um pai e uma mãe, né, principalmente nos adolescentes, isso mesmo, Daniele, em que ele delibera essa palavra para o seu filho. A codificação do reino espiritual, gente, ativa, marca o seu filho. Rebelde. A rebeldia, ela bate de frente com muitas coisas. Eu já vi líderes, gente, falando, né, nos seus altares, né, ovelhas rebeldes, porque não concordou com o que ele falou. Gente, isso causa algo terrível. Vocês que já foram de igreja, já estão em igreja, já foram de outras denominações, tudo. Lembra, recorda se houve algo nesse sentido. Faz orações, pede a misericórdia do Senhor para recolher essas palavras. Gente, geram sentenças. Imagine de um pai, imagine. Isso é muito perigoso. E isso causa feridas. Se alguma autoridade delegou isso, gente, isso gera uma camada de trava que pode até chegar a impedir dessa pessoa se chegar a Deus, porque ela é rebelde. Estou pensando nisso hoje. É imputado na gente certas coisas, gente, pecaminosas. Você entende o que é rebeldia? Quando nós vamos analisar, gente, essa rebeldia, ela é uma qualidade de uma pessoa que não obedece, né, ou se opõe a uma autoridade. Ela tem uma vontade contrária, exposta, né, um excesso. Ela é obstinada, né? Lembra do coração obstinado? Ela faz birra. Gente, não é uma oposição ao conhecimento. A rebeldia, ela se oposiciona à autoridade. Sabe? Nós líderes, né? A gente que pessoas caminham conosco, né? Eu sou autoridade sobre essas pessoas. Então há uma instrução, há uma direção. Se a pessoa se opõe à instrução, se opõe à posição,
Isso são traços de rebeldia. E são traços de personalidade, gente. Traços de rebelião. Às vezes as pessoas fazem sem entender. Por isso que eu digo, às vezes é melhor a pessoa ir para um outro lugar, não tá legal, vai para outro lugar. Gente, é muito pequeno a ativação de certas coisas, como a rebeldia. Às vezes nós fazemos sem entender, gente. E aqui eu quero passar para vocês, para que nós venhamos realmente refletir se em algum momento do nosso passado nós agimos assim. Ou, né, a gente também emitiu palavras, né, desse jeito. Deixa eu pegar uma palavra aqui para ver se a gente bate um papo nessa palavra aqui, ó. Só um minutinho, gente. Deixa eu ler aqui Isaías capítulo 1, gente. Isaías capítulo 1. Vou ler até o 9. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essa palavra revoltado aqui é pachá, que é rebelar, transgredir, revoltar. É, é, é dar um passo de frente, né? Então eu vou confrontar aqui, ó. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Rebeldia aqui, a palavra é cará, apostasia, deserção, afastamento, retirada. Ah, toda a cabeça está doente. Olha onde atinge. Toda a cabeça está. Lembra da confusão que eu falei? E todo o coração enfermo. Ó, aqui e aqui. Lembra do propósito que nós estamos essa semana? Mente, coração, gerar. Versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas. Olha o quanto é profundo. Contusões e chagas inflamadas. Estou falando de agora de doenças e enfermidades. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram. Aqui, ó, escassez aqui dá, ó. Em vossa perseverança, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se o Senhor não tivesse levantado alguns, gente.
nós já estávamos como Sodoma ou como Gomorra. A cabeça doente, o coração enfermo. A planta do pé ao alto da cabeça. Só tem ferida, chagas, contusões, inflamações. Aqui fala de rebeldia dos reis de Judá, gente, e de Jerusalém. O início do texto. A palavra cará, né? Apostasia. Gente, o que é a apostasia? É quando nós renunciamos o que nós acreditamos. Gente, aqui dói. É o abandono da fé. É o ato de renunciar. Às vezes nós nem imaginamos. Gente, falo por mim, todos nós, sabe? A desconfiança. Será que o Senhor vai fazer? Senhor, tá, não tá legal tudo. Eu vou abandonar. Eu vou renunciar a tudo isso aqui. Fiz tanta libertação, já fui de tanta igreja, já tantos líderes, né? Me colocaram do avesso, já li tanto livro, já fiz tanta coisa, vou renunciar, sabe? O ato de rebelião de Isaías. Alguém que abandonou a fé. Nós precisamos confiar em Deus, gente. A rebelião gera isso. Quando eu não confio nele, eu abandono a minha fé. Sabe, gente? A gente pensa que abandonar a fé, né? Ah, eu vou sair da igreja, né? Eu não vou nem vou mais crer em Jesus, não. Sabe? Isso é um abandono realmente extremo, né? Também. Sabe? Na verdade, nós precisamos ser fundamentados, gente, na fé. Porque quando a gente pensa que essa rebeldia, essa rebelião profunda, ela é uma apostasia. Então, quando eu me rebelio, né? Eu sou um apóstata e eu abandono a minha fé. Sabe? Uma coisa leva a outra. Então, eu abandonei aquilo que eu estava crendo. Então, eu abandonei o quê? O meu primeiro amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o meu primeiro amor. Quando a gente, e eu me lembro aqui quando jovem, e vocês também, né? Muitos de nós, eu falo jovem pelo fato de que quando nós chegamos na igreja no início, nós agimos como jovens. Ou quando nós nos colocamos em uma certa denominação, né? Que é tudo novo, a gente age às vezes como jovem. Jovem, o quê? Como aquele fervor, aquele primeiro amor. Esse primeiro amor, gente, ele faz loucuras. Esse primeiro amor, ele, ele ama. Gente, ele serve. Esse primeiro amor, gente, ele se joga. Ele tem fé. Você já pensou que na sua denominação, na sua igreja, você já foi assim e aí começou a ficar morno, né? Podemos colocar assim.
A gente antes fazia atos de orações, fazia, né, vamos gerar aqui esse milagre aqui. A gente, né, cria. E às vezes a gente pensa, né, eu estou amadurecido na minha fé. Na verdade, gente, a gente enrijeceu na fé. A gente parou, ficou morno. Nem é quente, nem é frio. Nem é quente, nem é frio. A gente parou, enrijeceu. Pra gente, basta isso. Olha, a partir do momento que a gente amadurece, a gente precisa andar baseado na fé. Precisa caminhar nisso. A gente precisa entender, gente, e amadurecer, colocar na mente, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu hoje sou adulto. Eu não preciso de uma visão romântica mais, né? Eu não preciso ficar em colinho mais. Eu sou adulto agora, sabe? Esse negócio de ficar num colinho. Agora, Senhor, eu entendo o que é rebelião, rebeldia. Eu quero me mover. E agora eu me movo, ou vou me mover na fé, crendo que o Senhor está cuidando de mim. Ah, Senhor, eu não estou vendo o teu cuidado. Eu não estou vendo, não está mudando nada nas minhas finanças, não está mudando nada no meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Senhor, eu não estou vendo, não estou enxergando nada. Eu não enxergo nada de mudança. Piorou! Senhor, me perdoa, eu não estou vendo o teu cuidado. Tenho coisas que estão há 3, 5 anos, sabe, para quem é profeta, né? Mas para quem não é, eu não preciso ver, porque eu sei que Deus está agindo. Eu sei que o Senhor está atuando. Porque a tua palavra diz que tudo coopera para o bem, porque eu amo o Senhor. E aí eu amo segundo o seu propósito. Não adianta a gente sermos, né, crianças, né, internas. Sentimento de infância interno, gente. Muitos de nós presos com dores profundas de infância, dores de pessoa que nós queríamos nos vingar. Fora de nós, né, é um corpo de adulto, mas dentro tem uma jaula e uma criança de 5, 6, 7, 12, 15 anos presa ali, com sentimentos de infância. Pegando na grade, rebelde. Aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Terrível. E a pessoa não quer. Ah, eu quero que Deus prove que me ama. Ah, Senhor, prova que me ama, me cura.
Ao Senhor, a tua cura está na liberação desse sentimento. Eu te posicionei, te coloquei em um lugar, te trouxe entendimento. Isso. Agora é você que não quer largar o osso. Você está fazendo a sua própria cova. Você está se mutilando. É você. A decisão é sua. Você está decidindo, né? Cavando a própria cova. Você. Eu fiz tudo. Coloquei pessoas até para orar por você, para andar com você, para levantar a tua cabeça, para sorrir contigo e para chorar contigo. O que é que você quer mais? Olha, gente, o Senhor, Ele sempre nos convida. Até para operar o seu milagre, Ele nos convida. Vem, eu te mostro aqui. Esse milagre que eu faço em ti, eu te mostro aqui. O Senhor compartilha até isso conosco. Não é faz por fazer. O Senhor quer realmente que nós sejamos adultos, que nós não mais venhamos agir como crianças, infantis, sabe? Tínhamos tudo, né? Aí algo foi tirado. A criança que estava lá, olha só, a criança que estava lá, né, escondidinha, quando o Senhor tirou o doce, quando o Senhor tirou as finanças, quando o Senhor tirou o luxo, quando o Senhor tirou aquilo, a criancinha apareceu, desesperada, abandonada, triste, rebelde, solitária, isolada, pânico, medo. Pera, cadê Deus? Deus, o Senhor tirou o meu doce, o meu pirulito, que eu vivia lá escondidinho, escondidinho. O Senhor tirou isso de mim. E agora? Vou me rebelar, vou abandonar. Porque sem esse doce, quem eu sou? Sem isso, sem aquilo, o que eu sou? Me mostrou ser uma criança mimada. Quando o Senhor nos espreme, gente, é para retirar o que é melhor de nós. E aí arrancar realmente o que não presta. A rebeldia também é uma delas. O Senhor quer extrair o melhor azeite de nós. E dói. Dói. Dói muito, gente. E muitas das coisas podem parecer estranho. E por isso que eu digo a vocês, precisamos aprender a caminhar nessa maturidade, naquilo que nós acreditamos. Fé. Porque se nós não tivermos essa maturidade, nós vamos nos rebelar. Nos rebelar. Muitos de nós já fomos, né, com comandos de palavras. O Senhor mandou você fazer isso. Olha, você é isso, você é aquilo. Foi posicionado para fazer isso.
Gente, e nós não fazemos, fazemos outra coisa. Gente, e isso é apostatar da fé. É apostatar. A rebeldia é nós desviarmos, nos afastarmos, sair do rumo. Então, eu posso me afastar, eu posso deixar as coisas incompletas, sim. Eu posso separar, eu posso me desviar do propósito, eu posso sair, né, do caminho e ser rebelde. E outro ponto, né? Essa rebeldia, ela se atrela com a altivez, com a soberba. Aqui são braços. Então, a rebeldia é quando eu deixo o propósito também. Eu não faço aquilo que tem que ser feito. Eu não entrego aquilo que eu devo entregar, que eu devo executar. Até coisas simples. Fundamentos básicos, gente. Vocês que estão aqui sabem, nós precisamos orar. Mas eu não quero orar. Eu não gosto de orar. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas eu só espero à noite, né? Para que ler Bíblia? Para que fazer um propósito, né, como o nosso, né? 90 salmos, né, lendo. Muitos já desistiram, gente, já não estão lendo mais. Gente, imagine para mim, eu não gostava disso, sempre era algo novo. Propósito de 30 dias, nossa, imagine 90. No começo, aquela animação, animação, depois, gente, definhava, definhava, parava. Falta de maturidade. Gente, essa rebelião, ela tem que cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós não fazemos o que nós queremos. A verdade é essa. A verdade é essa. É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Isso mesmo, Sandra. Isso é um antídoto. Gente, isso nos coloca no prumo. Pera, eu estou recebendo a direção para fazer isso. Vou fazer é, é, confiando, fé. O Senhor me cura, o Senhor me liberta, o Senhor me restaura. Eu tenho fé. Você já pensou que às vezes nós estamos há 5 anos na igreja, há 10 anos na igreja? Campanha do sal, campanha do monte, campanha, sei lá, é tanta campanha. Fizemos tudo. Paguei curso, nossa, fiz aquilo, né? Fiz o voto e não sei o que, tal. Você já imaginou que tudo que você fez não foi com fé? Já pararam para pensar que foi fazendo, querendo também só o que o pai tem e não o pai? Era, Deus, ele tem tudo. Então eu vou pegar o que ele tem. Mas ele eu não quero.
Entende o que a rebelião faz? Eu vou querer o que Deus tem, né? Deus tem tudo, né? Deus tem tudo: cura, libertação, prosperidade, bênção, família, filho, gerar, tudo, 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 tudo. Mas eu não priorizo amar Ele sobre todas as coisas. Eu não busco Ele. Gente, pera, se eu buscar Deus, automaticamente todas as coisas me serão acrescentadas. Mas na verdade eu fui da igreja querendo o que Deus tem. E aqui vou me rebeliar, né? Sem entender contra Ele. E eu vou fazer do meu jeito. Eu faço do meu jeito. Eu sou ensinado assim, mas eu faço de uma outra forma. Às vezes a gente age, gente, sem entender, como comunista, como socialista. A gente aplica na nossa vida espiritual, não funciona. Todas as pessoas não são iguais. E nem no céu será assim. O meu galardão, o seu galardão, vai ser conforme você ora, você intercede pelos outros, você cuide de pessoas, você é um bom pai na sua casa, é uma boa esposa, é um bom filho, é, realmente tá, né, fluindo mesmo nas dificuldades no seu dom. O galardão será conforme você tem feito. É da mesma forma na multiplicação, né? Lá dos talentos que a Bíblia fala. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Porque é terrível quando a rebeldia ela ela entra na casa. Imaginou quando, porventura, se aconteceu com você quando você era criança, quando você olhou para o seu pai e para sua mãe e você falou: "Eu não vou ouvir mais nada de você. Você não sabe de nada. Eu sei muito mais que vocês. Para que obedecer vocês?" E aí, naquela juventude, nós não ouvimos os nossos pais. Às vezes isso acontece muito com mocinhas, né? Aí vem a gravidez, aí vem, né, algo precoce, até um casamento, né, que não foi, né, programado, não foi nada, né? Às vezes foi uma criança que veio, né? E aí tudo desanda e nós nos rebelamos com nossos pais e às vezes escolhemos coisas que não são legais hoje. Olha, oposição à autoridade, gente, é terrível. É rebelião. A rebelião, ela vai sempre ser aplicada assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, pra gente entender aqui. A rebelião, ela sempre vem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui algo. Ó, eu sei desenhar coração, gente. Olha só. A rebelião, ela sempre vem de um coração que está embaixo, ó, um coração que está embaixo, assim, machucado,
sabe? Para um coração que está acima. Ela sempre ataca assim. Sempre será assim. Que o Eterno nos arranque, né? Nos traga diante desse momento agora, né? O discernir, o entendimento que no nosso passado nós fomos rebeldes, né? Seja nossos pais, autoridades, pode ser até, né? Agora há pouco tempo, que o Espírito Santo revele, e que ele arranque, né? Toda raiz de rebelião. Que o Senhor nos arranque das estruturas de engano, porque a rebelião, ela é um pecado, gente, profundo. A rebelião, ela fere a santidade, sabe? Independente do nível. A rebelião é comparada com a feitiçaria. Tudo que nós fazemos, no coração ele é guardado. Assim como muitos contextos, na nossa mente inconsciente, é guardado ali. E a rebelião fica escondidinha. Especialmente certas rebeliões contra Deus. Eu quero fazer algo com vocês hoje. Vamos orar para a gente encerrar hoje. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos hoje. Eu te agradeço pela vida deles, pela misericórdia do Senhor. Que hoje seja um dia, Senhor, alinhados com muito arrependimento. Que o Senhor nos perdoe por toda rebelião, Senhor, pessoal, dos nossos antepassados. Nos perdoe por sermos pessoas teimosas, obstinadas, desobedientes, que contribui para que a feitiçaria seja ativada. Senhor, gera em cada um de nós, Pai, o arrependimento do mal que a apostasia traz. Traz inveja, ciúme. Senhor, diante do orgulho, do ego, das dores amargas, Pai, eu te peço agora, destrói toda a adoração que nós temos de nós mesmos. A necessidade órfã, Pai, de querer atenção. Nos perdoa, Senhor, por te buscarmos para querer dinheiro, para querer fama, para querer, Senhor, os milagres, sermos operadores de milagres. Senhor, nos perdoa. Até pelas invejas dos dons espirituais de outras pessoas. Senhor Jesus, nos perdoa pela rebeldia, nos afastar de Ti, por não guardar, não cuidar do espírito, da alma, do nosso corpo. Nos perdoa, Senhor, por fazermos sempre a nossa vontade, acima da Tua vontade. Senhor, nos perdoa. Eu quero aqui, Pai, orar em prol dos Teus filhos. Que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um dos Teus filhos, Pai. Vai no profundo, no escondido.
Pai, nós decidimos, diante deste momento, andar diante da tua graça. Nos perdoa, Senhor, pela rebeldia, mais uma vez. Por viver em rivalidades, vaidades, soberbas. Senhor, protege, Pai, esta gravação. Cada um dos teus filhos protege aqui com teu espírito de humildade, de mansidão. Blinda, Pai. Começa a mover agora sentimentos amorosos. Move a fé, Pai, profunda em nós. Nós escolhemos caminhar, Pai. Nós escolhemos aceitar a crucificação da nossa velha natureza. Rebelde, apóstata. Senhor, vai trabalhando as raízes de rebeldia, os sentimentos profundos. Nos faz reconhecer, Pai, o que fizemos de mal, nos anulando, nos rejeitando, nos abandonando. Pai, nos perdoa pela falta de fé. Senhor, nos perdoa, Senhor. Por sermos pessoas que retribuem o bem com o mal, Pai. Vingança. Nos perdoa, Senhor Jesus. Remove dos nossos pescoços, Pai, as cordas da morte. Corta essas cordas, Senhor, que nos entrelaçaram. As correntes da destruição que nos oprime. As cordas do Sheol, Senhor, que nos colocam em armadilhas, ciladas, rebeldes. Pai, nos perdoa pelos nossos antepassados que foram, Pai, rebeldes. Nos perdoa, Senhor Jesus. Hoje eu clamo a Ti, Pai, nos grave com o Teu selo. Grave com o Teu selo em nossa mente, em nosso coração. O selo do Espírito Santo. Para trabalhar profundamente, Pai, toda rebeldia. Move, Pai, em nome de Jesus. E destrói toda raiz de rebelião. Toda feitiçaria, toda obstinação, Pai. Toda idolatria. E todo culto dos ídolos do lar. Assim como fala em Samuel, Pai. Eu te peço. Toda porta que é aberta, Pai, de rebelião, que foi aberta, fecha, Pai. Toda raiz de orgulho alinhada com a rebelião. Toda demonstração maligna, rebelde, destrói, Senhor Jesus. Purifica com as tuas águas os nossos corações. Que nós venhamos amar a Ti acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que nós sejamos dos que seguem as ordens do Eterno. Que nós, Pai, não sejamos como Saul, desobedientes. Que o Senhor nos abençoe. Fecha, Senhor Jesus, toda porta maligna que aberta foi. Fecha agora em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe, gente. Gratidão por hoje. Shalom, shalom.